Ela é conhece tudo que nós sentamos. Eu disse, olha, eu sei todos os livros de decoro. Decoro é salteado. Mas que coisa, né? Pois a Inês não sabia. A gente Intenções da nossa celebração de hoje, pela saúde de Jorge Trindade e família, de Omar e Priscila Ordonez, Celina Correia, Graciema Gomes, Ivan Reginato, Valdir Desidério, Marlene Beskov, Siloniva Nilda dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Tirza Aline, Pietro Hector e Valentine Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Heloísa Tavares da Silva, Yara Melo, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Mariluce Melo Ferreira, Iola Gaber, Denise Azevedo, Reverendo Caio Lacerda, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Richard Alder, Napoleão Soares, Leila Elias, Alcide São Vicente, Zélia de Verck, D'Artagnan Zanin, Alvino Neves, Ismael Carvalho, Derek de Verck, Elici Pereira Neves, Ilga Lagman e Tiago Luiz. Em ação de graças pelas vidas e intenções de Yolanda Reis e também Tiago Luiz. Memorial, e colocamos nas mãos de Deus, Silvio Lagman, 10º dia de falecimento. Pela paz no mundo, por todos os lugares e países envolvidos em conflitos, para que se sensibilizem os corações de líderes em países como Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Líbano, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, Sudão, Angola, Nigéria, entre tantos outros, que haja paz. Pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes de nossa nação, para que em nosso país todas as pessoas sempre encontrem a justiça e tenham os seus direitos preservados. Pelo nosso diocesano Bispo Humberto e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros. Pela nossa primaz, Bispa Marinês, e por toda a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e suas instâncias provinciais. Pela comunhão anglicana e pela Bispa Sara Mullally, escolhida como nova arcebispa de Cantuária. Por nossa catedral, por nosso deão Reverendo Gerry, nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalícios de nossa congregação.
bem-vindas todas as pessoas neste domingo para aqui juntos como irmãos e irmãs louvarmos, adorarmos, agradecermos a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e buscando a luz de Deus para a nossa vida. Estamos muito felizes de nos encontrarmos aqui na graça de Deus. E nós iniciamos o nosso culto pedindo que Deus fortaleça a todos nós que somos a sua igreja, cantando do Inário Episcopal, no livrinho de capa preta, número 307. A página 306 e em diante, página 306 do livro de oração comum. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Façamos juntos a coleta pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Quem quiser acompanhar a página 459, a nossa coleta 459, coleta deste domingo, o próprio 25. Fonte de todas as graças, aumenta em nós a fé, a esperança e o amor. E para que alcancemos as tuas promessas, inclina-nos a amar o que nos ordenas e a alegremente seguir os teus ensinamentos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pode se sentar, irmãs e irmãos, para ouvirmos
as leituras selecionadas do dia de hoje. Essa primeira leitura do Antigo Testamento, livro do Eclesiástico, nós ouviremos que Deus não faz acepção de pessoas. Ao contrário, está sempre atento a ouvir as preces das pessoas que mais precisam. Ouçamos com atenção. A palavra de Deus escrita no livro do Eclesiástico, capítulo 35, do versículo 12 ao 17. Porque o Senhor é juiz que não faz diferença entre as pessoas. Ele não dá preferência a ninguém contra o pobre. Pelo contrário, atende à súplica do oprimido. Ele não despreza a súplica do órfão, nem a viúva que desafoga suas queixas. Será que as lágrimas da viúva não lhe descem pela face, e o grito dela não se levanta contra quem a faz chorar? Quem serve ao Senhor será recebido com benevolência, e sua súplica chegará até as nuvens. A súplica do pobre penetra as nuvens, e ele não sossega, enquanto ela não chegar até lá. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nosso livro de oração comum, livro de capa vermelha, a página 881, nós recitaremos o Salmo 84 como de costume. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor das celestes hostes. Minha alma anseia e suspira pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam de alegria em Deus, o Deus vivo. Até o passarinho encontra casa e a andorinha ninho para si, onde põe sua cria. Junto a teus altares, ó Senhor das celestes hostes, Rei meu e Deus meu. Feliz é quem assiste na tua casa. Te louvará incessantemente. Ditosa é a pessoa cuja força está em ti. Em cujo coração estão os teus caminhos. Quem, passando pelo vale das lágrimas, faz dele um lugar de fonte. Sim, de bênção o pobre a primeira chuva. Quem prossegue de força em força, até que cada pessoa se apresente a Deus em Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Na leitura do Novo Testamento, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo está tentando convencer o discípulo Timóteo a continuar a sua missão. E nesta carta faz uma avaliação da sua própria vida. Ouçamos com atenção. A palavra de Deus, escrita na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Irmãos, quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me entregará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Na minha primeira defesa no tribunal, ninguém ficou do meu lado. Todos me abandonaram, que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo e me encheu de força, a fim de que eu pudesse anunciar toda a mensagem e ela chegasse aos ouvidos de todas as nações. E assim eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me levará para o seu reino eterno. Ao Senhor, glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Vamos aclamar o Santo Evangelho, que será proclamado cantando do Inário Episcopal, livro de capa vermelha, livro pequeno de capa preta, o número 259. Fiquemos de pé.
nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O cobrador de impostos ficou à distância e não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu lhes digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Evangelho do Senhor. Deus de amor e de misericórdia, dá-nos a luz do Teu Espírito, para que possamos ouvir e compreender bem a palavra do Teu Filho Jesus e pô-la em prática no seu seguimento. Amém. Podem se sentar, irmãs e irmãos. Nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Mais algumas semanas nós encerramos com a festa de Cristo Rei e depois iniciaremos o tempo do Advento, que é o início do ano litúrgico. O ano litúrgico vai do início do Advento até o final deste tempo após, em alguns lugares chamam de tempo comum, na nossa igreja se chama após a Pentecostes. Quando te vai chegando ao final do tempo litúrgico, vocês podem perceber, meus irmãos e minhas irmãs, as leituras que nós ouviremos daqui até o final de metade de novembro, falarão um pouco sobre o fim dos tempos, sobre o juízo final, sobre o fim desse tópico que é tradicional nas igrejas cristãs, sobre o julgamento final. Então vocês vão perceber isso. E é muito importante para a gente também ir, à luz dessas leituras, revendo a nossa vida. Nesta perspectiva, meus irmãos e minhas irmãs, é que eu queria abordar a leitura que nós ouvimos de São Paulo a Timóteo. São Paulo já estava velhinho. Ele já estava velhinho e estava preso. Então ele já vislumbrava o fim dele. E ele estava escrevendo essa carta a Timóteo, insistindo para que Timóteo assumisse o lugar dele na missão. E então, para ter um argumento mais forte para Timóteo, São Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, fiz a minha corrida, guardei a minha fé. E agora eu sei, está preparada para mim a coroa da glória. Então ele já está dizendo para Timóteo: eu já fiz o meu serviço, e eu estou aguardando a coroa da glória. Paulo já antevê a sua morte, e daí então este argumento para que Timóteo se responsabilize pela continuidade da missão. Paulo, nesta carta, nesse trecho, está dizendo também para todas as outras comunidades cristãs que, a exemplo dele, mais um exemplo humilde dele, que, em primeiro lugar, é preciso saber viver.
Até tem uma música dos Titãs, né? É preciso saber viver. São Paulo diz, o que foi a vida de Paulo? Foi um combate, combatia o bom combate. Ele se compara também como um corredor de maratona. Corri a corrida que me tinha. E a questão também, então, da esperança na coroa da salvação. Para Paulo, é o combate e a corrida. Saber viver, para Paulo, na vida de Paulo, era o combater o bom combate, fazer uma corrida. A nossa vida é assim, de cada um de nós. Imagino aqui que a grande maioria das pessoas não tem uma vida fácil. A gente combate a dia. É uma maratona da nossa vida. Você sabe viver? Você sabe levar a tua vida à luz do Evangelho, neste combate, nessa maratona? É preciso que a gente ilumine a nossa vida com o Evangelho para colocar em prática e sabermos lutar este combate e fazer essa corrida para merecermos a coroa da glória. Paulo também fala que além de saber viver, que é necessário saber viver, é preciso saber morrer. Uma coisa, na verdade, é consequência da outra. Se você sabe viver, você também vai saber preparar a tua despedida. E, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós vamos passar por isso, mais cedo ou mais tarde. E a gente, mais ou menos, vive sob o signo da morte. Quando a gente vai no velório, no funeral, às vezes a gente se comove e chora, às vezes nem é da família, mas na verdade a gente está, quem é da família está chorando, se despedindo da pessoa, mas a gente se comove, se toca, porque quando a gente vê o falecimento de outra pessoa, a gente vê também e pensa sobre a nossa própria morte. E aí a gente fica meio abalado. A morte, meus irmãos e minhas irmãs, é também um processo que a gente pode ir construindo neste combate, nesta corrida ao longo da vida. Acho muito bonito quando a gente às vezes acompanha pessoas que estão se encaminhando para a morte e elas vão iluminadas, vão fazendo o seu caminho e aquela passagem é uma passagem tranquila. O reverendo Gerry me referia sobre isso em relação ao pai dele, que ele acompanhou tão de perto. Morreu serenamente. É uma construção. É preciso saber viver, é preciso saber morrer, segundo Paulo. E é preciso confiar. São Paulo confiava que, tendo vivido e encaminhando-se para a morte, iria receber a coroa da glória. Que nós façamos esse caminhar também na nossa vida. Pensemos agora no final do tempo litúrgico, os textos falando sobre o julgamento final, que a gente possa ir pensando também no nosso fim. Não é para a gente ficar deprimido, não é para ficar deprimido. Talvez pensar na morte fará com que a gente viva mais intensamente, que a gente viva com mais alegria, que a gente encaminhe a nossa vida e eventualmente para um sentido diferente do qual a gente possa estar seguindo. Pensar na morte é pensar na vida que a gente está levando. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, falo rapidamente sobre o Evangelho, porque tem a ver com isso. Uma parábola, e é muito fácil de compreender essa parábola. Jesus pega dois personagens, um fariseu e um cobrador de impostos. Quem que era o fariseu? O fariseu era daquele grupo dentro do povo judeu que era o cumpridor da lei.
Em primeiro lugar, ele queria observar a lei. O que era a lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos e todos aqueles mandamentos pequenos que constam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Cada um daqueles mandamentos devia ser estritamente observado. De outro lado, era um cobrador de impostos. O que era o cobrador de impostos? Era aquele homem do povo, era um judeu, que era responsável por cobrar os impostos da população. Era acusado de roubo, de fraude, de cobrar mais, e pior do que isso, ele era acusado de ser um colaborador do Império Romano, porque ele cobrava os impostos para o Império Romano que dominava Israel naquela época. Ou seja, era a pior das pessoas. Então Jesus pega um fariseu e pega um pecador dos piores, cobrador de impostos. E ambos vão ao templo para orar. E o fariseu se coloca de pé e diz assim: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou igual ao resto dessa laia de gente aqui. Eu jejuo, eu pago o dízimo, eu cumpro todas as regras, todas as leis. Vejam só, este fariseu ele não estava mentindo. Um fariseu jamais iria mentir para Deus em oração, porque mentir para Deus era descumprir a lei, e ele era um cumpridor da lei. De fato, ele jejuava 2 vezes por dia, ele pagava o dízimo, ele fazia tudo certinho, sim. E ele se orgulhava disso. De outro lado, diz Jesus, o cobrador de impostos, um pecador, que chega no templo, sequer tem coragem de levantar os olhos para o santuário. Ele somente se inclina e diz: perdoa-me, porque eu sou um pecador. E Jesus conclui: o fariseu voltou para casa do mesmo jeito que ele tinha vindo. Do mesmo jeito. Ele rezou e voltou para casa do mesmo jeito. Já o pecador, cobrador de impostos, voltou para casa diferente. Porque ele voltou perdoado. Ele voltou justificado. Porque Deus justifica, perdoa o pecador. Isso é muito interessante para a nossa própria vida também. Cada um de nós, cada uma. Como a gente se avalia? Como que eu me avalio diante dos irmãos? Sabe que eu me acho superior? Eu sou melhor porque eu sou uma pessoa religiosa que vem aos cultos todos os dias, todos os domingos. Porque eu faço isso, porque eu sou melhor do que o resto desse povo aí. Infelizmente tem muita gente que é assim. Ou você tem uma atitude de humildade, de dizer assim: eu sou um pecador, eu preciso sim da misericórdia de Deus, eu preciso sim da bondade e do amor e do perdão de Deus. Qual é, meu irmão e minha irmã, a tua postura diante de Deus? Tu tem uma postura de humildade e uma postura de arrogância? Qual que é a tua postura vital diante de Deus? Pense isso. Naquilo que eu te disse, é preciso saber viver, é preciso saber morrer. Diante disso, qual que é a tua postura de vida diante de Deus? E Jesus, concluindo o Evangelho, disse: aquele que se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Jesus inverte tudo. Jesus inverte a lógica. Jesus inverte a lógica do sistema religioso. Porque Jesus, a perspectiva de Jesus é a perspectiva do amor, não da lei. E o amor, ele é subversivo. O amor, ele não é justo. O amor, meus irmãos, não segue a justiça propriamente, porque o amor é doação, é perdão
e isso independe de lei, de regras e até da justiça. Quem ama não está cumprindo necessariamente a justiça. O que é a justiça? É a dar a cada um o que é devido. Quem ama dá para todos, até para quem não merece. Foi o que Jesus fez na cruz com o ladrão que estava ao seu lado. Jesus disse para o ladrão: ainda esta noite estarás comigo no paraíso. Injusto! Este ladrão tinha que pagar pelo menos um tempo lá no purgatório, enfim, onde fosse. Não, Jesus é injusto porque Jesus ama. E é nessa perspectiva que nós somos chamados a viver. Eu queria concluir, meus irmãos e minhas irmãs, para não nos delongarmos, falarmos um pouquinho sobre a nossa igreja, também nessa perspectiva. Nós somos anglicanos. Graças a Deus, mais ou menos como o fariseu, nós, meus irmãos e minhas irmãs, anglicanos e anglicanas, e isso que eu acho muito interessante nessa igreja, que eu aprendi a amar, nós não temos pretensão nenhuma de sermos os mais certos, os mais corretos. Nenhuma. Tanto que nós nos dizemos o seguinte: nós somos parte da Igreja de Cristo. Nós somos uma partezinha. Nós não temos pretensão nenhuma de sermos a Igreja de Cristo. Nós somos parte, e uma parte pequenininha. Nós não temos pretensão de sermos os donos da verdade, tanto que nós não temos uma doutrina fixa. Não queremos impor uma verdade às outras pessoas, não temos essa pretensão. Deixamos sempre as pessoas a viverem a sua liberdade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu particularmente, que sou anglicano de pouco tempo, vejo nesta igreja, uma atitude de humildade, de não querer ditar leis, de não querer impor ao outro as suas regras, as suas leis, e com uma grande vontade de viver o amor. É nessa perspectiva que nós vivemos nessa igreja. E, meus irmãos e minhas irmãs, vocês podem ter visto as últimas notícias que surgiram. A nossa comunhão anglicana mundial elegeu há poucas semanas, para exercer o cargo de arcebispa de Cantuária, para ser líder da comunhão anglicana no mundo inteiro, uma mulher, a bispa Sarah Mullally. Pela primeira vez em 1400 anos, quem ocupará o trono lá da cátedra lá em Cantuária, na Inglaterra, Canterbury, na Inglaterra, será uma mulher. Nós vibramos aqui no Brasil com essa notícia, mas teve alguns lugares da igreja, algumas igrejas da comunhão anglicana que não gostaram, que não se conformaram, principalmente porque a bispa Sarah Mullally é uma mulher que tem bastante abertura tem posições progressistas. E então, algumas igrejas, infelizmente, algumas igrejas da comunhão anglicana resolveram retirar-se da comunhão anglicana. Isso se vocês seguem algumas notícias da nossa igreja, da comunhão anglicana, podem ter sabido disso, né? O que acontece? A nossa igreja, ao longo dos anos da comunhão anglicana, optou, por exemplo, aqui no Brasil, já há 40 anos, a ordenar mulheres. Por que isso? Porque a nossa igreja viu que não havia óbice nenhum a que a mulher também ocupasse o altar e presidisse a Eucaristia. Vivemos isso e relembramos isso há poucos meses aqui nessa catedral, inclusive com o depoimento da Dona Maria Nobre, que atuou muito nesse processo. Também, meus irmãos e minhas irmãs, me daria o seguinte: algumas igrejas ainda da comunhão anglicana não ordenam mulheres. Somente homens podem presidir a Eucaristia. Poucas, mas ainda algumas não aceitam. E ainda, depois, mais um grupo de igrejas decidiu acolher integralmente as pessoas LGBTQIA+.
a todos os sacramentos. Então, também pessoas LGBT podem ser ordenadas, presidir a Eucaristia, pessoas LGBT também podem casar-se nesta igreja. Foi uma decisão de algumas igrejas, inclusive da Igreja Brasileira em 2018, de acolher integralmente as pessoas LGBT, porque não viam motivo doutrinário nem bíblico para a manutenção da exclusão. E isso desgostou ainda mais um grupo de igrejas anglicanas que tem uma leitura mais fundamentalista da Bíblia. Acham que isso tudo contradiz as Escrituras. Fundamentalista por quê? Porque os 6 trechos da Bíblia que falam sobre a homossexualidade podem ser interpretados de forma diferente. Sequer falam de homossexualidade porque era uma palavra que não existia. Então, se apega a uma leitura fundamentalista, literal e pior, a uma leitura fundamentalista de uma tradução equivocada da Bíblia. Se for olhar lá no grego e no hebraico, diz outra coisa, ou pelo menos dá margem a uma interpretação diferente. Então, meus irmãos, a nossa igreja no mundo, a comunhão anglicana, está sofrendo um racha. Algumas igrejas decidiram sair. A gente lamenta, mas, como eu já disse aqui em outra ocasião, a nossa igreja brasileira seguirá fiel e unida à igreja de Cantuária, à primazia do arcebispo de Cantuária, e eu já disse também isso, repito, a nossa igreja não tem pretensão de acertar. Pode até correr o risco de errar, mas com certeza essa igreja não poderá ser acusada de não amar, porque quem ama pode errar, porque está arriscando, porque está dando tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós aprenda a viver à luz do Evangelho que é amor. Que cada um de nós aprenda a morrer construindo uma vida no amor. Vai ter também uma morte no amor. E que cada um de nós aprenda a confiar que receberemos, como Paulo, a coroa da glória. E que esta igreja anglicana, tão pequenininha, continue sendo testemunho do Evangelho do amor, sem medo de errar, mas com certeza de que está amando cada vez mais a cada um e a cada uma das pessoas que aqui chegam e aqui querem adorar e bendizer a Deus. Amém. Em resposta à palavra de Deus que ouvimos, refletimos, convido a ficarmos de pé, pegarmos o nosso livro de oração comum, livro de capa vermelha, e rezarmos juntos o Credo Niceno, a página 309. 309. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação do céu encarnou o próprio Espírito Santo, a Virgem Maria, e foi feito homem, foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, desceu ao céu, está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da
Pai, o qual o Pai e o Filho juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas, e creio numa igreja una, santa, católica e apostólica, reconhecemos o só batismo para a remissão dos pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Aquelas pessoas que podem e querem, podem ficar de joelhos ou permanecer de pé, para nós fazermos a nossa confissão de pecados, a página 311, final da página. Um minuto de silêncio, nos coloquemos diante de Deus, confessando os nossos pecados. A página 312, rezemos juntos. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento, perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados, confirme e fortaleça suas vidas em todo bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Apresentemos a Deus os nossos dons, aquilo que somos e temos, também a oferta que trouxemos para essa comunidade, cantando do Inário Episcopal, um livrinho pequeno de capa preta, o número 306. Salvador, em seu poder descansa.
página 314 do livro de oração comum, livro de capa vermelha. Esta é a grande oração da Igreja, pela qual invocamos a vinda do Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, que serão para nós corpo e sangue de Jesus, presença do Cristo no meio de nós, que é o nosso alimento. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazer é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a Tua glória, alegremente louvamos o Teu nome. Graças ao bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo, tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele, tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. Ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam, este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Nas mãos uma taça com vinho, ele disse: este é o meu sangue. E todas as vezes que isso fizerdes, fazem sempre memória de mim. Portanto, ó Deus, de acordo com o teu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vida e oferecemos nosso sacrifício de louvor e de ação de graças a ti, Senhor de tudo, apresentando-te da tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques,
para que sejam um sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. E na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de todos os teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempre eterna de teus filhos e filhas. Por Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da Igreja e autor de nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor te sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Como nos ensinou o próprio Cristo, o Salvador, agora nós nos animamos a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Aproximando-nos da mesa da Eucaristia, a que todas as pessoas são convidadas, pois nessa igreja nós praticamos a hospitalidade eucarística, ou seja, todas as pessoas que foram batizadas nesta ou noutra igreja são convidadas a participar dessa mesa. Enquanto nos aproximamos, cantamos do Hinário Episcopal, livro de capa preta, o número 165. Está preparado. Do Hinário, 277.
a página 318, fazemos juntos a nossa oração pós-comunhão do livro de oração comum. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. E agora a bênção de Deus. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento
soprem leve em nossos ombros, que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus todo misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, seja convosco e conosco habite eternamente. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Como vocês podem ver, o nosso guião não está conosco nesse dia. O reverendo Gerry está em São Paulo, no retiro do clero da área 2 da nossa igreja provincial, que reúne as igrejas, as dioceses do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então ele está neste final de semana lá, acompanhando, orientando o retiro do clero daquela região. Então estamos com ele em oração nesse dia. Pergunto à junta paroquial se tem avisos, algum aviso da junta? Não tem. Se não tem é porque as coisas estão tudo dentro dos eixos, né? Coisa boa. Na terça-feira tem o feirão? Tem o feirão? Tem o feirão. Então, na terça-feira tem o nosso feirão aqui no salão paroquial, e as pessoas que também quiserem fazer doações para o feirão podem trazer aqui nas nossas celebrações e também pode entregar para a dona Yolanda Reis, ou aqui para nós, qualquer pessoa, ofertar roupas, principalmente roupa masculina, que o feirão sempre precisa de roupas masculinas. Então a gente pode ir olhando os nossos roupeiros lá, nossos armários, para ver o que a gente não está usando, não o que está estragado, o que a gente não está usando e que pode servir também. Essa é uma boa fonte de renda para a nossa comunidade, para o MEAB principalmente, que depois se reverte também em frutos para toda a nossa comunidade. Na quarta-feira, às 13 horas, acontece aqui também a bênção da saúde. Então as pessoas que querem podem acompanhar pelo Facebook ou podem estar aqui presentes também para receber a bênção da saúde. Eu não sei quem ofertou as flores no dia de hoje, o reverendo Gerry não me passou, mas com certeza Deus sabe, Às vezes não precisa nem sempre dizer o nome, mas Deus sabe quem ofertou e a intenção pela qual ofertou. Se você quer ofertar as flores do altar, ornamentar as flores do altar, é só também nos procurar e se oferecer à disposição. Uma saudação às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, muito agradecido pelo acompanhamento de vocês, e também as pessoas que vão assistir a esta gravação em outras ocasiões. Que Deus abençoe imensamente vocês. Eu queria fazer um convite também a toda a comunidade que está presente e também aquelas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, que são da região metropolitana, e um convite para que venham fazer parte do nosso coral. O coral está acolhendo, recebendo, está sob nova regência e está acolhendo e selecionando vozes para reforçar o nosso coral. O coral se encontra sempre aos domingos, pela manhã, a partir das 8h30, a partir das 8h30, 8h15, a partir das 8h15 se encontram aqui para ensaiar os hinos, preparar os hinos para a celebração. É um pouco cedo? Mas é um dia só na semana, Então, antes do coral se reunia num dia, no sábado à tarde, para cantar no domingo, e nem sempre as pessoas conseguiam vir no sábado e vir no domingo, então vem no domingo. E além de cantar, também é um momento importante, isso que estava sendo feito aqui, eu participei um pouquinho, que é de saber alguma informação sobre um ou outro hino que tem no nosso inário,
saber de onde que surgiu, por que foi feito, por que essa oração é assim, o que está por trás deste hino. É uma coisa maravilhosa. Quem gosta de história, quem gosta de saber das coisas e não só repetir, mas quer saber por que está repetindo, é um grande momento. É um momento de oração também, né, gente? Quem canta reza 2 vezes, diz o ditado, e é verdade. Então, convite para essas pessoas. Acho que é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que tenhamos todos visitantes, esqueci. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Alguém está nos visitando? Eu vou até aí. Tem bastante gente. Que bom, coisa boa. Nós costumamos aqui perguntar o nome das pessoas e de onde são. Você é de onde? Uruguaiana. Ana. Sou de Pelotas, da mesma diocese lá que surgiu o Evangelho. Que maravilha, que bom. Uruguaiana e Pelotas. Uruguaiana nós não temos. Temos comunidade em Uruguaiana? Não? Tá certo. Mas já tivemos. Já tivemos comunidade lá, que maravilha. Bem-vindos, primeira vez que estão aqui na nossa comunidade. E aqui também, irmão e irmã, Alana de Porto Alegre. Luciana, também de Porto Alegre. Bem-vindos do casal aqui. Sejam bem-vindos a estarem conosco, nossos cultos sempre aos domingos, às 10 horas. Acho que é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Agora nós damos a despedida. Podemos ficar de pé? Vamos na paz de Cristo. Tenhamos coragem e força do testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. E nosso canto final do nosso Inário Episcopal, livrinho de capa preta, número 260.